Já falamos sobre as Escrituras, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a criação. Hoje apresentaremos a natureza do homem. Embora a maioria creia que o homem se originou das formas inferiores da vida animal e é o resultado de processos naturais que se estenderam ao longo de bilhões de anos, semelhante ideia não pode, de forma alguma, ser harmonizada com o relato bíblico, mesmo porque o mundo não tem bilhões de anos. A origem da raça humana é encontrada num concílio divino. Está aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Deus formou o homem do pó da terra, utilizando matéria pré-existente, mas não outras formas de vida, tais como a de animais marinhos ou animais terrestres. A criação do homem representou o ponto mais alto de todo o processo da criação. Deus incumbiu o homem de cuidar do planeta Terra e de toda a vida animal. A equação escriturística é muito clara. O pó da terra, elementos terrestres, mais fôlego de vida, igual a ser vivente ou alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. A união dos elementos da terra com o fôlego de vida resultou numa criatura vivente, ou seja, uma alma. Esse fôlego de vida não está limitado às pessoas. Todas as criaturas vivas o possuem. A Bíblia, por exemplo, atribui o fôlego de vida tanto aos animais que entraram na Arca de Noé, quanto àqueles que ali não entraram. É importante destacar que a Bíblia afirma que o homem passou a ser uma alma vivente. Coisa alguma no relato da criação indica que o homem recebeu uma alma, alguma forma de entidade que, na criação, foi unida ao corpo do homem. A evidência bíblica indica que, por vezes, nefesh, do hebraico, e psush, também do hebraico, podem referir-se a toda a pessoa, enquanto, noutras oportunidades, o termo se restringe a aspectos particulares do homem, tais como afeições, emoções, apetites e sentimentos. Tal forma de utilização, contudo, de nenhuma maneira demonstra que o ser humano é composto de duas partes distintas. O corpo e a alma existem em conjunto. Ambos formam uma união indivisível, tal como ocorre com Ruach. Não há coisa alguma inerente à palavra pneuma, Novo Testamento, no grego. Podemos ver agora o significado bíblico de espírito. Tal como ocorre com Ruach, no Antigo Testamento, do hebraico, não há coisa alguma inerente à palavra pneuma, no Novo Testamento, que vem do grego, que significa ar, que possa denotar uma entidade capaz de existência consciente separada do corpo. Embora a Bíblia veja a natureza do homem como uma unidade, ela não define precisamente o relacionamento entre corpo, alma e espírito. Por vezes, a alma e espírito são usados como sinônimos. Em certo momento, o homem é caracterizado como corpo e alma, e, noutro momento, como corpo e espírito. Paulo, que falou da união dupla de corpo e espírito, também falou em termos de uma unidade tripla. Espírito pode ser compreendido como o mais elevado princípio de inteligência e pensamentos. Alma
quando considerada separadamente do espírito. Podemos entender a porção da natureza humana que encontra sua expressão através de instintos, emoções e desejos. Torna-se claro que todo ser humano é uma união indivisível. Corpo, alma e espírito funcionam em íntima cooperação, revelando um relacionamento intensamente harmonioso entre as faculdades espirituais, mentais e físicas das pessoas. Deficiências em uma área criarão embaraço nas outras duas. Tem sido frequentemente sugerido que as dimensões moral e espiritual do homem revelam algo a respeito da natureza moral e espiritual de Deus. Uma vez, porém, que a Bíblia ensina que o homem representa uma unidade indivisível de corpo, mente e alma. As características físicas do homem devem também, em certa medida, refletir a imagem de Deus. Da mesma forma como os três membros da divindade se acham unidos através de amorável relacionamento, assim fomos nós criados para o companheirismo encontrado na amizade e no matrimônio. Através de tal relacionamento, temos a oportunidade de viver em favor de outros. Ser genuinamente humano significa ser orientado no sentido de relacionamento com outras pessoas. Foi na qualidade de representante de Deus que o homem foi colocado como regente das formas inferiores de vida. Portanto, não somos vítimas das circunstâncias, dominados pelas forças do meio ambiente. Pelo contrário, Deus nos comissionou a contribuirmos positivamente para a configuração do ambiente, ao utilizarmos cada situação para levar à realização da vontade de Deus. Na criação, os nossos primeiros pais receberam a imortalidade. Embora a sua conservação estivesse condicionada à obediência, tendo recebido acesso à árvore da vida, destinava-se eles a viver para sempre. A única forma pela qual poderiam ameaçar seu estado de imortalidade seria através da transgressão. Deus poderia ter evitado o surgimento do pecado, e, para tanto, bastaria que houvesse criado uma comunidade de robôs. Mas o amor de Deus demandava que suas criaturas tivessem o direito de responder livremente a seu amor. E tal tipo de resposta somente é possível quando os seres humanos possuem a liberdade de escolha. Confiando em seus sentimentos, ao invés de confiar na palavra de Deus, Eva rompeu sua dependência de Deus. A queda da raça humana, portanto, quer em sua primeira experiência, quer em todas as oportunidades subsequentes, foi caracterizada pela quebra da fé em Deus e em sua palavra. A primeira consequência do pecado foi a alteração da natureza humana, a qual afetou os relacionamentos interpessoais, bem como o relacionamento de Adão e Eva para com Deus. A definição bíblica de pecado o apresenta como a transgressão da lei de Deus. Uma falha nas ações de qualquer um que sabe que deve fazer o bem e não o faz, bem como tudo que não provém de fé. O pecado produz culpa. Sob a perspectiva bíblica, culpa significa que alguém que cometeu pecado está sujeito à punição. A sede do pecado é aquilo que a Bíblia identifica como coração, o mesmo que hoje chamamos mente. Do coração procedem as saídas da vida. A história revela que os descendentes de Adão
compartilharam da pecaminosidade de sua natureza. A pergunta é: pecaminosidade é herdada ou adquirida? Embora, como crianças, adquirimos comportamento pecaminoso através da imitação. Texto como está escrito aqui em Romanos 5, 12 e Salmo 51, 5 e Efésios 2, 3, embora obliterada, a semelhança divina não foi completamente extinta. Embora decaído, corrupto e pecaminoso, o homem ainda é o representante de Deus aqui na terra. Antes que Deus pronunciasse a punição que deveria recair sobre o casal pecador, proveu-lhes ele a esperança, ao apresentar-lhes o concerto da graça. O concerto da graça não foi desenvolvido após a queda do homem. As escrituras sagradas salientam que, mesmo antes da criação, a divindade já havia estabelecido entre si o concerto que a raça humana seria resgatada caso viesse cair em pecado. O Filho de Deus não é apenas o fiador do concerto, é também o mediador ou executor. Em Gálatas 3:29 diz o seguinte: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui encerramos mais um tema da série Nisto Cremos, que são as doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas, as 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia.